Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula para o concurso do Banco do Brasil, concurso 2018. Nessa aula nós já vamos começar resolvendo questões, então acompanha comigo aí a primeira questão. Um engenheiro necessita processar um conjunto de dados coletados diretamente de equipamentos por meio de vários programas que devem ser aplicados em sequência, em várias ordens possíveis. Cada programa funciona como um filtro, lendo e escrevendo arquivos. Para realizar essa tarefa, o engenheiro decidiu que seria mais fácil fazer um programa adicional que controlasse o fluxo de trabalho dos outros programas. Após pesquisa, optou por utilizar uma linguagem de programação imperativa que pudesse ser usada como um script e tradicionalmente disponível na forma interpretada. Entre as linguagens adequadas a esse cenário de uso, o engenheiro poderá escolher entre letra A, Haskell e Python, letra B, C e Perl, letra C, Haskell e C, letra D, Fortran e Python, e a letra E, Perl e Python. E aí, pessoal, o que vocês me dizem aí em relação a essa questão? Primeira coisa a ser analisada são alguns destaques no finalzinho da questão que acabam dando a resposta para ela. Então acompanha comigo aqui. Eu vou destacar, observa só esse parágrafo aqui depois de após até interpretada. Vamos separar só isso da questão, que é o que importa de fato para a resolução dessa questão de informática. Diz assim: após a pesquisa ele optou por utilizar uma linguagem de programação que seja imperativa, que pudesse ser usada como um script e tradicionalmente disponível na forma interpretada. Então a minha resposta só pode conter tipos de linguagem que sejam imperativas, que podem ser usadas como script e de forma interpretada. Agora nós temos que saber o que significa cada um desses termos em relação às linguagens. Vamos começar aqui falando de paradigma de linguagens de programação. Bem, as linguagens de programação, quando elas são construídas, são criadas em cima de algum paradigma. Como, por exemplo, existem as linguagens de programação com paradigma imperativa, funcional e também as orientadas a objetos, as programações, as linguagens de programação orientadas a objetos, as POO. Essas são as orientadas a objetos. Mas vamos entender cada um desses paradigmas. Vamos pegar a ideia de uma linguagem de programação imperativa. O que é isso? É uma linguagem que descreve sequência de ações que alteram o estado de um programa. A ideia do termo imperativa ou linguagem imperativa tem bem a ideia da linguagem humana. É similar ao comportamento imperativo das linguagens humanas, das linguagens naturais. Faça isso, depois aquilo, que expressam ordens específicas. Daí o termo linguagem imperativa. Essa é uma informação importante. Então, as linguagens com paradigma imperativo são aquelas que justamente vão ter um comportamento similar ao método imperativo das linguagens humanas. Essa é a ideia. Por isso, linguagem que vai descrever uma sequência de ações imperativas que alteram o estado de um programa. Ok? Bem, programas imperativos são uma sequência de comandos para o computador executar, certo? Então é uma sequência de comandos as quais posteriormente o computador vai executar. É uma maneira muito simples para a programação de tarefas e ações, porque tem muito a ver com a ideia da linguagem humana de determinando ações que vão sendo realizadas. Exemplos de linguagem imperativa, embora não vou colocar todos aqui, mas alguns eu acho que são interessantes, a gente pode botar o Python como um bom exemplo, a programação através da linguagem C, da famosa linguagem C, e podemos também agora ver outras formas. Se a gente pensar no paradigma das linguagens funcionais, o que uma linguagem funcional tem de diferente das linguagens imperativas como o Python e o C? Uma linguagem funcional é um tipo de linguagem voltada para a composição de funções, por isso funcional, evitando mudanças no estado do programa. Porque quando a gente fala das linguagens imperativas, eu vou voltar um pouquinho aqui o slide para vocês, lá no começo, observa, os programas imperativos ou a linguagem imperativa
descreve sequência de ações que alteram o estado de um programa. Então, quando ela é imperativa, a linguagem descreve a sequência de ações que vai alterar o estado de um programa. Bem, quando a gente fala de linguagem funcional, é justamente o contrário disso. É um tipo de linguagem voltada para a composição de funções, como o próprio nome diz, mas evitando a mudança no estado do programa, diferente do imperativo, né? Exemplos de linguagem funcional que nós podemos dar aqui, nós poderíamos botar o Haskell, citado aí na questão, é uma linguagem funcional. Joy também é um exemplo de linguagem funcional. Miranda, que é um exemplo até que deu origem ao Haskell, que usou bases da linguagem Miranda. Erlang também é um exemplo de linguagem funcional. Então aí temos dois paradigmas já, as linguagens imperativas e as linguagens funcionais. Também temos o paradigma das linguagens orientadas a objetos. Nesse paradigma de linguagem, os elementos e conceitos associados ao problema são tratados como objetos, por isso linguagem orientada a objetos. E essa ideia de entender os objetos é basicamente lembrar, os objetos são entidades abstratas, mas que vão incorporar características e operações com a entidade real. Vamos entender um pouquinho melhor isso, pensando nessa ideia da linguagem orientada a objeto, pensando em módulos, que são as classes, que vão agrupar estado, que são os atributos, e operações, que são os métodos. Então nós podemos imaginar uma linguagem orientada a objetos com essa ideia dos módulos das classes agrupando estados, atributos e operações que são os métodos. Assim funcionam as linguagens orientadas a objetos. Perfeito. Exemplos de linguagem orientadas a objetos, eu poderia colocar o C++, observa, não confundir o C, mas sim o C++, é uma linguagem orientada a objetos. O famoso Java também é um exemplo de linguagem orientada a objetos. Ruby, mais um exemplo de linguagem orientada a objetos. E também temos aquelas linguagens que apresentam múltiplos paradigmas. Para dar um exemplo fácil disso, a linguagem Perl. É uma linguagem que de fato apresenta múltiplos paradigmas, porque eu tenho na linguagem Perl a ideia tanto do paradigma imperativo ou procedural, como também funcional e também orientado a objetos. Percebe? Na concepção da linguagem Perl, ela pode ser usada como um método imperativo, pode ser usada como um paradigma imperativo, funcional ou orientado a objetos. Outra bem famosa é a linguagem Fortran, que também aceita. Inicialmente, Fortran foi criada e desenvolvida para o paradigma imperativo. No entanto, com o passar dos anos, novas versões do padrão Fortran, da linguagem Fortran, incorporaram a ideia também de trabalhar como uma linguagem orientada a objetos. Então, o Fortran também acaba abarcando aí múltiplos paradigmas. Perfeito, pessoal. Agora voltando, agora que a gente já sabe um pouquinho o que significa quando a questão citou após pesquisa, optou por utilizar uma linguagem de programação imperativa, porque a gente tem então isso como um paradigma, temos as funcionais e as orientadas a objetos, agora ele também diz aqui que pudesse ser usada como um script. Quando a gente fala de linguagem de programação, o que é uma linguagem de script? São as linguagens que descrevem rotinas de execução corriqueiras, cotidiano do programa, mas que vão ser utilizadas na automatização das tarefas. Então é uma linguagem que vai descrever rotinas, normalmente pequenas rotinas, de execução corriqueiras, que vão ser usadas, repetindo, na automatização de tarefas. As linguagens script, elas têm uma característica que nós podemos utilizar estas linguagens para execução no interior de outros programas. Quer dizer, é muito comum as linguagens de script serem usadas no interior de outros programas. E elas também são muito, e aí sim, muito utilizadas no interior de outras linguagens de programação. Então, essa é uma característica típica das linguagens de script. Podem ser usadas no interior de outros programas e também utilizadas no interior de outras linguagens de programação para ser usada em associação com essas outras linguagens. Bem, já sabemos então o que é também uma linguagem de script. Daqui um pouquinho a gente vai fazer os exemplos também.
A questão continua e diz tradicionalmente disponível na forma interpretada. E aí nós vamos ter que entender o que significa uma linguagem interpretada e até comparar com as compiladas. Vamos fazer o seguinte aqui. Quando a gente fala das linguagens de programação, uma linguagem interpretada é onde o código-fonte, que são os códigos que foram utilizados para criar aquele programa, esse código-fonte vai ser interpretado por um determinado programa que nós chamamos de interpretador e em seguida será executado pelo sistema operacional ou pelo processador do computador. Então a linguagem interpretada tem essa lógica, é o código-fonte que o programador desenvolveu, que vai ser interpretado por um programa, que nós vamos chamar esse programa de interpretador, e em seguida vai ser executado pelo sistema operacional ou pelo processador. Cada vez que se roda esse programa, esse código, tem que novamente pegar o código-fonte, tem que interpretar através de um interpretador, e aí sim o sistema operacional e o processador em conjunto finalizarem o processamento e a execução daquele programa, daquela função que foi atribuída. Agora, essa ideia a gente pode mencionar melhor da linguagem interpretada com um gráfico. Então imagina o código-fonte como os códigos de programação que esse programador desenvolveu, certo? Isso passa então por um interpretador, que é um programa que interpreta o código-fonte e aí dá a saída para o processamento. Isso tem que ser feito toda vez que o programa é executado. Vem o código-fonte é interpretado por um programa interpretador e aí se dá a saída para a execução daquele programa. É assim que funciona uma linguagem interpretada na sua base de entendimento. Bem, as linguagens interpretadas têm essa história então. Cada vez que o programa for executado, é necessário ler o código-fonte, interpretar e então só executar. Bem, aí nós podemos fazer então um contraponto com outro tipo, que são as linguagens compiladas. Diferente das linguagens interpretadas, aqui o código-fonte vai ser convertido em linguagem de máquina por um programa chamado compilador. Então aqui entra em cena um programa, um compilador, que simplesmente vai pegar esse código-fonte que foi criado por um programador e vai converter isso em linguagem de máquina para que então possa ser executado. Essa ideia faz com que esse compilador consiga compilar aquele código-fonte, transforme em linguagem de máquina para ser executado pelo processador, pelo sistema operacional, mas sem que precise fazer tudo isso novamente, como na linguagem interpretada. Depois que o compilador transformou o código-fonte em linguagem de máquina, agora cada vez que abre o programa, já abre direto para o processamento no processador, com a anuência do sistema operacional, sem novamente fazer o processo. Então, basicamente, na linguagem compilada, nós temos lá o código-fonte, que o programador fez. Isso vai passar pelo compilador, vai criar o código-objeto e, finalmente, realizar a execução. Então, é código-fonte, entra em cena o compilador convertendo esse código-fonte em código-objeto e aí, finalmente, realizando a execução daquele programa. Só que esse procedimento todo ele é realizado uma vez só, porque depois, cada vez que se executa o programa, não se precisa mais fazer toda essa operação, porque o código-fonte já foi compilado, já foi transformado em linguagem de máquina pelo compilador, ok? Bem, na linguagem compilada, então, temos a seguinte dica. Após esse processo, o programa resultante pode ser executado diretamente pelo sistema operacional ou processador, diferente da interpretada, que cada vez que se executa o programa tem que se realizar todo o processo de pegar o código-fonte, interpretar com o interpretador e aí sim ser executado. Bem, pessoal, agora que a gente já fez as dicas dos 3 termos que eu destaquei como importantes nessa questão, agora nós vamos fazer aqui uma tabelinha das linguagens citadas na questão. Porque a questão cita, lá, depois eu vou mostrar para vocês a questão, todas essas linguagens. Cita Haskell, cita Python, C, Perl e cita também Fortran. E aqui eu fiz uma tabelinha do que a questão pediu. Paradigma. Haskell é funcional, Python imperativo, C imperativo, Perl é múltiplos paradigmas, porque pode ser imperativo procedural, com procedimentos, funcional e orientado a objetos. Fortran pode ser também imperativo e orientado a objetos. Linguagem de script. Haskell não funciona como uma linguagem de script. Python, sim, funciona como uma linguagem de script que pode ser associada a outras linguagens. C não funciona como uma linguagem de script. Perl,
Aí, pessoal, sim, também funciona como uma linguagem de script. E o Fortran não foi criado para funcionar como linguagem de script. Quanto a ser interpretada ou compilada, Haskell, compilada, Python, interpretada, C, compilada, uma das mais famosas, Perl, interpretada, e Fortran, compilada. Bem, essa tabelinha é legal vocês fazerem aí uma fotinho para a gente pensar bem nessas linguagens que foram citadas aqui na questão. Acho que agora com a tabelinha nós já podemos responder, né, pessoal? Se a gente pegar a ideia da questão, ele apresentava várias aqui. Mas olha só, a única que se enquadra nesses 3 tópicos citados lá, que eu mostrei para vocês, imperativa, descript e forma interpretada, quais são elas aqui? Com certeza as descritas na letra E de Equador, Perl e Python, porque estas, primeiro, são linguagens com programação imperativa, também podem ser usadas como scripts associados até a outras linguagens, e tradicionalmente são disponíveis na forma interpretada, quer dizer, a cada execução o interpretador interpreta aquele código e aí então repassa isso para a saída, para o processamento dessas informações através do processador em anuência ao sistema operacional. Então Perl e Python são as duas aqui da letra E, essas duas linguagens abarcam sim o que estava descrito na questão. Aqui a gente já podia fazer várias eliminações, né? Como Haskell, por exemplo, que como vimos ali na tabelinha, Haskell, primeiro, não é interpretada, é compilada, não é uma linguagem de script, como a questão tinha pedido, o paradigma não é imperativo, não é funcional. Então se a gente pegar o Haskell aqui, eliminava a letra A, eliminava a letra C tranquilamente, né? E o C que está citado, a linguagem C que está citada ali na letra B, na letra C, o C, ele tem, sim, um paradigma imperativo, perfeito, mas não é uma linguagem de script e não é uma linguagem interpretada, é compilada, o que torna errado então a descrição da letra B e C. E aqui falava sobre o Fortran na letra D de Dinamarca, e o Fortran, embora possa ter paradigma imperativo e também orientado a objetos, não é uma linguagem de script e não é interpretada, é compilada. Portanto, aqui a resposta única possível é a nossa letra E de Equador para essa questão. Questão bem interessante aí, falando sobre as linguagens de programação, questãozinha da SES Gran Rio. Ok, pessoal, era isso então, espero vocês na próxima aula, grande abraço, até a próxima. Ah, lembrando, pessoal, e aí muito importante aqui, ó, que quem desejar acessar, deixa eu até colocar aqui para vocês, nós estamos disponibilizando lá nos, eu vou colocar aqui para vocês, ó, www, até vamos colocar direto aqui já, ó, vamos botar aqui, ó, veonconcurso.com.br, certo? Quem estiver interessado, pessoal, pode acessar o site veonconcurso.com.br, é só acessar ali, ó, veonconcurso.com.br, tem um link aqui embaixo na descrição. Nesse site nós fizemos um curso de informática para o concurso do Banco do Brasil 2018. O curso está bem legal, bem interessante, ele abarca todo o conteúdo de informática pedido no edital para o Banco do Brasil 2018, certo? São 2 professores, eu estou dando aula nesse curso, e é um curso EAD, e também o professor Carlos Schaefer, especialista também aí em linguagem de programação, e também vai falar muito sobre outros tópicos do edital. Então, veonconcurso.com.br tem lá à disposição para aquisição o curso de informática para o concurso do Banco do Brasil 2018, contendo toda a matéria de informática que foi solicitada no edital. Quem quiser pode dar uma passadinha lá para verificar, certo? É veonconcurso.com.br. Beleza, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei, isso é bem importante. Também se inscreve aqui no canal. E eu aguardo vocês na próxima aula. Grande abraço, até lá e bons estudos!